A pessoa, ela alcança a felicidade através da progressão. Quando ela progride, quando ela evolui, quando ela cresce, quando ela tem a percepção de que ela está progredindo, ela tem a percepção de felicidade. Se uma pessoa ela fica estagnada, ela se sente infeliz. Mesmo que naquele momento você ache que não, mas ao longo do tempo você se sente infeliz. Tá? Eu percebo, quando eu volto, né, nas minhas lembranças, eu percebo que os momentos que eu me senti infeliz, e graças a Deus não são tantos assim, porque eu sempre busquei trabalhar minha mente para ser grato por tudo aquilo que eu sempre tive, tá? Então, considerando a conjuntura da maioria das pessoas, eu sempre tive boas condições, apesar de sempre, né, todo mundo passa por momentos de angústia, por sofrimento, tem momentos de dor, momentos de, às vezes, alguma necessidade de algum elemento que você não tem naquele momento. É normal isso, tá? Mas graças a Deus, eu nunca nunca passei por momentos extremos em relação a isso. Graças a Deus a gente está nesse caminho aí, tá? Mas o que eu quero que você entenda é que os momentos que eu me senti, às vezes, infeliz, triste, foram os momentos que eu não progredi. E eu vou dar um exemplo bem claro para você entender. Um dos momentos, olha só que interessante. Um dos momentos que eu tive muita angústia na minha vida foi uma certa vez que eu reprovei de ano. Você pode pensar assim, nossa, mas Éder, você é professor e já reprovou? Já. E adivinha em quais disciplinas eu já reprovei? Eu já reprovei em matemática, eu já reprovei em química, em física, em inglês e artes. Que na verdade, artes na época era geometria, tá bom? Então, foi o mesmo ano, não reprovei cada ano numa disciplina, não, foi tudo no mesmo ano. No primeiro ano do ensino médio, eu amargurei uma grande derrota na minha vida, foi uma reprovação. E naquele momento eu senti uma infelicidade extrema. Foi uma das poucas vezes que eu me lembro, pode ter tido outras vezes, tá? Mas foi uma das poucas vezes que ficou marcado na minha memória que eu realmente me senti infeliz, que eu realmente me senti um fracassado e falei assim, nossa, eu não mereço tudo aquilo que eu tenho, eu não mereço tudo aquilo que eu recebo. Tá? Eu fiquei totalmente infeliz. E por que isso? Porque naquele momento, eu tive uma percepção de não progredir. Porque ao longo da minha vida, eu sempre estudei em boas escolas, meus pais se desdobraram para que eu estudasse em boas escolas, e eu estudei em boas escolas e eu era um bom aluno, eu era um dos melhores alunos da minha turma, desde muito pequeno. Sempre, né, fazia as tarefas, tirava boas notas, sempre aprendia. Eu era considerado por muitos, né, principalmente dentro da família, tudo, como uma pessoa muito inteligente. E as pessoas olhavam para mim e falavam assim, ó, o Éder é muito inteligente. Tinha gente que falava que eu era o mais inteligente dos netos, não sei o quê. E isso, claro, enche a bola. Você fica pensando assim, nossa, então eu sou inteligente mesmo. Só que quando eu saí do ensino fundamental, do 9º ano, e fui para o ensino médio, eu mudei de escola. E quando eu mudei para outra escola, a forma é diferente. Na nova escola que eu estava, a pegada era outra. Na escola que eu estava até o ensino fundamental, até o 9º ano, era uma pegada de formar valores, de trabalhar esses princípios, de trabalhar conceitos científicos, mas atrelados a princípios, a valores cristãos, inclusive, e tudo mais. Então foi um crescimento interessante, claro, trabalhou uma parte importante do meu caráter. Só que nesse formato, naquela época, hoje é diferente, mas naquela época, a pegada era diferente, não era muito focada em ensinar a gente a se preparar para uma avaliação, por exemplo. Existiam formas diferentes de avaliar o aluno. Quando eu fui para uma outra escola para fazer o ensino médio, já era uma pegada mais pré-vestibular. Era ensino médio estilo cursinho. Então era muita aula o tempo todo, era muito conteúdo o tempo todo, era muita lista o tempo todo. E até aí tudo bem, durante a aula eu fazia tudo, copiava tudo, não conversava, não fazia bagunça, fazia nada. Pegava tudo aquilo que eu precisava aprender e lutava para aprender. Só que eu não rendia na prova. Chegava na hora da prova, eu não rendia. E sabe por que eu não rendia? Porque quando eu chegava na hora da prova, eu pensava, eu sei, eu estou preparado. Só que eu não tinha prática para fazer questão rápido, para ler e interpretar rapidamente, para discorrer bem os meus argumentos. Eu não tinha treinado para isso. Então, na hora de começar a fazer as provas, quando eu começava a desenrolar, acabou o tempo. E era cronometrado, igual vestibular. Acabou o tempo. E a nota era só prova, eram 3 provas por mês, era só para ajudar, não tinha nada. Só. E não tem nada de errado com isso não, tá? Não tô falando que esse método de ensino não serve também, não. Serve para mim, fez sentido. Claro que hoje a gente sabe que não é a única forma, e é isso que a gente propõe no ensino inovador. Mas só para vocês entenderem a minha história aqui. Então,
no começo do ano, nos primeiros 2 bimestres, eu tirei nota muito ruim, mas muito ruim. E aí, quando eu comecei a me adaptar, tive uma dificuldade de adaptação, mudança de escola, de metodologia e tudo mais, quando eu comecei a me adaptar no terceiro, no quarto bimestre, eu não tive condição de ser aprovado, tá? E meu pai conversando com o diretor, nosso amigo e tudo mais, eles viram que era mais sensato que eu reprovasse. Eu tinha até chance de passar na prova anual, tal, né, no exame final lá, mas foi mais sensato eu reprovar e eu dou graças a Deus de ter reprovado nesse sentido, tá bom? E aí já quebra uma grande crença limitante de muita gente, que é o seguinte: se você reprova, significa que você não tem condição de fazer a próxima série? Não necessariamente. Eu tinha condição de fazer a próxima série. Só que o fato de reprovar me fez, de fato, ganhar tempo. Me fez ganhar estrutura. Me potencializar. Então, quando eu fui fazer eu voei, gente. Eu ficava entre os melhores alunos da classe. Na mesma escola, com a mesma metodologia, a mesma estrutura. Porque eu já tinha aprendido, já tinha evoluído, eu tinha crescido. Então, eu tive um impacto muito grande, porque eu não tinha sensação de evolução, eu não me senti progredindo, então foi muito frustrante, uma tristeza imensa, exatamente o que o Tony Robbins fala. Mas quando eu fiz o primeiro ano a segunda vez, eu tive uma sensação de muita felicidade, porque eu me senti evoluindo. Eu me senti que eu tinha passado aquela barreira e eu tinha tocado o barco, eu tinha seguido. E eu consegui, depois disso, tranquilamente, fiz o ensino médio tranquilo, passei no vestibular, muito bem colocado, decidi fazer matemática, física, química, área do meu pai, né, aprendi tudo isso, então, tranquilo, eu quebrei essa barreira. Claro que ficou a lembrança, ficou marcado, tá? Então, tudo que você faz na vida te traz experiências. E se você não tem a sensação de progredir, você vai se sentir infeliz. E algo que te prende muito e faz você não progredir é o que a gente chama de crenças limitantes. É você acreditar em alguma coisa que, na verdade, não vai contribuir para o seu sucesso. Na verdade, vai te puxar para baixo.